Fala, meus amigos da Difflin Global, aqui é Rodolfo Abrantes e eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Sabe a grande comissão? Quando Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto está em Mateus 28, a partir do verso 18, e eu acho fantástico a forma como Jesus está nos dando isso que nós chamamos de a grande comissão, o grande mandamento. Sabe, eu te encorajo a ler a Bíblia sempre, porque você muda com o tempo. E então o entendimento das Escrituras vai ser mais completo dentro de você à medida que você caminha sobre elas. Eu estou no momento da minha vida de enxergar os mandamentos do Senhor não simplesmente como ordens, mas como ativação. Tenta ver desse jeito. Lá em Gênesis, quando o Senhor cria os seres humanos, a Bíblia diz que então o Senhor os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Muita gente chama isso de um mandamento de encher a terra, mas eu vejo que é muito mais uma ativação. Ou seja, Deus diz quem eu sou, Ele diz o que vai fluir a partir de mim. Ele, como Criador que Ele é, que criou todas as coisas pela sua palavra, Ele está criando dentro de mim a habilidade de frutificar, a habilidade de reproduzir aquilo que eu sou. E então, na grande comissão, eu tento enxergar pelo mesmo prisma. Toda vez que Deus fala, é o mesmo Criador de todas as coisas falando. É um exemplo que eu gosto de dar. Se você, por exemplo, estiver num dia triste e Deus te disser bom dia, você sabe o que acabou de acontecer com o seu dia. Ele fica bom na mesma hora. Quando os discípulos de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar, com medo dos judeus após a morte do Senhor, a Bíblia diz que Jesus se manifestou no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Jesus não estava simplesmente dando uma saudação de crente, dizendo a paz do Senhor. Ele estava literalmente ministrando paz sobre um lugar de medo. Ou seja, quando ele diz a paz esteja com vocês, o medo foi embora, porque a paz chegou, o príncipe da paz trouxe a paz para aquele lugar. Então tenta enxergar dessa forma comigo. Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele termina dizendo: estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E no meio disso ele diz como eu vou fluir a partir de então. Ele diz que indo por todo mundo, eu farei discípulos de todas as nações. É interessante a gente observar que quando um pai natural batiza o seu filho, ele batiza o filho no nome da família. Ou seja, filho é aquele que carrega o nome da família. Jesus não está dizendo que eu vou batizar pessoas no meu nome, não serão filhos de Rodolfo. Ele está dizendo: você vai batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De certa forma, Jesus está confiando a mim e a você o encargo de ser parteiros, como parteiros, aqueles que vão receber esses filhos nos braços e são filhos do Senhor. Agora tem algo muito mais interessante, cara, e isso me choca a respeito do Senhor. Como é que Ele confia em nós para educarmos os seus próprios filhos? Sabe, Ele nos coloca como tutores. Ele diz: vocês vão ensiná-los a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Por muito tempo, debaixo de um jugo de religiosidade, a igreja entendeu que deveria sair dando ordem para as pessoas. Faça isso, não faça aquilo. Isso pode, isso não pode. Ou seja, no sentido de mandamento, e as pessoas teriam que obedecer fielmente para cumprir à risca aquilo que foi ordenado. Mas você percebe que não é isso que Jesus está nos ensinando a respeito de como discipular as nações. Ele diz: vocês vão ensiná-los a guardar aquilo que eu ordenei para vocês. Ou seja, você que é um filho maduro de Deus, você guardou as palavras do Senhor dentro de você. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, um filho maduro é alguém que ama a Deus de verdade e guarda os seus mandamentos. Ou seja, aquilo que Jesus me disse é lei para a minha vida, é a lei que me rege, é a minha constituição. Enquanto eu ando pelo mundo em obediência radical àquilo que me foi ordenado, porque essa é a minha maneira de expressar o meu amor a Deus,
as pessoas que me enxergam vão estar aprendendo a aguardar aquilo que me foi ordenado. Então a gente entra num tempo agora de entendimento, onde a gente vai discipular nações pelo exemplo vivido. Sabe, discipular pelo exemplo é algo extremamente poderoso. Tem um texto que está em 1 Coríntios 4, a partir do verso 14, onde Paulo mais ou menos diz assim: eu não digo essas coisas para vocês para vos envergonhar, mas eu vos admoesto como a filhos amados. Então ele diz algumas coisas e então ele vai naquele ponto: sede meus imitadores. Cara, isso é fantástico, porque Paulo está dizendo: se vocês querem andar como Jesus, olhem para mim, o meu jeito de andar vai ensinar vocês a andar como Jesus. Mas ele não termina aí. A continuação do texto, para mim, é extremamente fantástica, porque ele diz: sede meus imitadores. Por essa razão, eu vos enviei Timóteo, que é meu verdadeiro filho amado e fiel na fé. Ele vos lembrará os meus caminhos no Senhor, como eu tenho ensinado por toda a igreja. Isso para mim é bizarro, porque Paulo, por algum motivo, não poderia estar em Corinto. Ele queria dar o exemplo para aquele povo, então ele encontra uma solução: vou enviar até vocês um filho meu na fé. Ele é fiel, ele anda exatamente igual a mim. E se você olhar como Timóteo anda com o Senhor, ele vai lembrar você de como é que eu ando com o Senhor. Ou seja, se você olha para Timóteo, você vai estar me vendo, e se você me vê, você vai estar vendo Jesus. Sabe, eu acho que é tempo da gente perder o medo de ser referência para o mundo. É o tempo da gente perder o medo da responsabilidade de ser referência para alguém, aceitar esse desafio e entender quando Deus profetizou sobre a tua vida, dizendo que você vai por todo mundo, ensinando as pessoas a guardar o que é ordem para você. Ele está dizendo: você é meu filho amado, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, e você me tem, eu estou com você todos os dias. Não tenha medo de ser uma boa referência para o mundo. Esse mundo precisa ver o Deus que você serve, e ele vai querer amar o Deus que você ama. Que Deus te abençoe, Difflin, que Deus te abençoe, Isaías, amo vocês. Até uma próxima, que a gente possa estar junto. Valeu!